de vida piedosa. Nós vamos falar sobre passos para termos uma vida piedosa. O que nós entendemos quando nós falamos de piedade? Será que nós temos que ser pessoas que têm dó, se compadecem com outras pessoas? É disso que a Bíblia fala quando fala em piedade? Também, mas não é isso. Vida piedosa quer dizer vida com Deus. Vida piedosa quer dizer vida de oração. Vida piedosa quer dizer cada vez mais parecido com Cristo. Nós vamos ler então o texto que nós temos trabalhado nele algumas semanas e hoje nós vamos encerrar uma parte e a semana que vem nós vamos falar sobre o último que é o amor, que é o elo perfeito, e aí nós encerramos então. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. 2 Pedro 1, a partir do verso 3. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, e aí ele vem com as advertências, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Então vamos lá. Então nós temos falado semana após semana sobre essas qualidades que Pedro nos exorta, que nós precisamos adicionar à nossa fé. Já vimos, vale lembrar, que a fé nos é dada pelo nosso Senhor. E é claro que essas outras coisas também, mas essas outras coisas nós podemos trabalhar nas nossas vidas, não é? Então nós temos visto que nós devemos trabalhar, nós devemos buscar essas coisas para que não sejamos inoperantes e improdutivos. Por quê? Porque nós queremos ser produtivos na nossa vida espiritual. Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre essa piedade. Piedade. Por quê? Porque ela faz parte, ela deve fazer parte da vida do crente. E para que nós possamos discutir um pouco mais sobre piedade, eu queria que nós fôssemos ler Colossenses 3, dos versos 5 a 14. Colossenses 3, de 5 a 14, com ênfase nos versículos 8 e no versículo 12, que nos mostram, nos trazem essas duas palavrinhas: abandonem e revistam-se. Então, Colossenses capítulo 3, versos 5 a 14. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renomado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Veja, nós já falamos sobre algumas coisas, algumas dessas qualidades que nós devemos adquirir e outras coisas que nós temos que deixar algumas semanas atrás em outro texto. Hoje nós vamos voltar a falar sobre isso. Antes disso, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos pedir misericórdia, Senhor Deus, e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Que possamos verdadeiramente dar ouvidos ao que diz a Tua palavra, ao que diz o Teu Espírito Santo a nós nessa noite, Senhor Deus. Que possamos sair daqui, como o Diego já orou no início, transformados pelo poder do Teu Evangelho. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Primeiro, o que nós devemos abandonar? Lembre-se, a vida cristã requer avaliação constante, correto? Requer avaliação constante. Estou fazendo certo? As minhas atitudes são boas? As minhas ações têm sido boas? As minhas reações têm sido boas? Eu estou vivendo realmente de acordo com a fé que eu professo? Será que não estou tentando enganar a mim mesmo? Essas são perguntas que a gente deve fazer. Então, nessa primeira fase de coisas aqui, nós necessitamos de coragem. Nós necessitamos de coragem para abandonar algumas coisas. Aquilo que nos tem atrapalhado de crescer, nós já falamos sobre isso, as coisas que nos têm atrapalhado, o pecado que nos envolve. Lembra, semana passada? Nós falamos sobre essas coisas. Então, primeira coisa, ira, indignação, ou intolerância, ou pessimismo. Antes de apontarmos os defeitos de alguém, devemos olhar no espelho, mas com os óculos do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos fazer isso. Se fizermos isso, com certeza nós vamos ficar constrangidos. Por isso que para a gente olhar dessa maneira, exige coragem. Nós precisamos ser corajosos o suficiente para poder fazer isso. Nós vamos ficar constrangidos se nós fizermos isso. Existem pessoas que têm prazer em criar problemas. Existem pessoas que são briguentas. Existem pessoas que se acham donos da verdade, que se irritam com tudo e ainda descontam a raiva nos outros. Não, essa não deve ser a nossa atitude. Por mais que nós sejamos humanos e nós dizemos nós somos humanos e a nossa carne é fraca e às vezes escapa, é verdade. Mas a nossa atitude precisa ser diferente. E quando isso acontecer, nós precisamos ter a humildade, ter a capacidade, ter a coragem de pedir perdão. Então essa não deve ser uma atitude de um servo ou uma serva do Senhor. Ligado também a isso está o pessimismo. Existe muito crente pessimista, gente. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E quando eu falo de pessimismo, eu não estou falando que nós temos que contar com a sorte. Né? Que tem uns pessimistas que falam, que adianta você jogar na loteria, menino? Você nunca vai ganhar mesmo? Que adianta você torcer para o Brasil? Não vai ganhar. Neymar, piorou. Pessimismo. Mas não estou dizendo desse tipo de pessimismo. Não estou dizendo desse tipo de sorte que a gente quer ter, desse tipo de conquista que a gente quer ter. Não é isso. Essas pessoas, elas ligam o pessimismo delas a Deus. Deus não vai fazer. Deus não fez até hoje, não vai fazer mais. Deus não quer, Deus não isso, Deus não aquilo outro. Se nós ligamos esse pessimismo que está em nós a Deus, tudo ao nosso redor está errado, nada presta. Da boca desse tipo de pessoa só saem lamentações, amargura e desânimo. E pior, contamina quem está ao redor com essas coisas. Da boca do crente deve sair o quê? Louvor, adoração, encorajamento para outras pessoas. E eu quero seguir bem rápido aqui nessas coisas que nós temos que abandonar, porque nós já temos falado bastante dela. Eu quero falar o que mais é que nós temos que acrescentar depois, porque de coisa ruim já basta, não é mesmo? Vamos lá. E aí, segue. A próxima, maldade, maledicência, rancor, hipersensibilidade. Rancor é uma coisa perigosíssima, tanto para quem sente, quanto para quem está ao redor de quem sente. Por quê? Porque quem sente, quem é uma pessoa rancorosa, geralmente externa esse rancor para outras pessoas. Espalha a notícia que alguém fez algo ou alguma coisa aconteceu. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa rancorosa também fica em silêncio, mas esbraveja por dentro e acaba explodindo. Fica doente. É como se fosse uma bomba relógio, prontinha para explodir. Prontinha para explodir. Esse tipo de pessoa, na verdade, ela não tem disposição nenhuma em perdoar. Porque quando nós falamos que uma pessoa rancorosa, é justamente porque ela não tem disposição de perdoar.
Então, quando a pessoa não consegue, não pode perdoar, ela se contamina e contamina quem está em volta. Por quê? Porque ela geralmente vai falar com alguém que não consegue perdoar. E talvez o meu problema, vou usar aqui meu amigo que não tem problema, talvez o meu problema com o pastor Kleber nem seja o problema da Patrícia, mas aí eu vou lá e falo com a Patrícia sobre o meu problema. E aí a Patrícia fica com raiva do pastor Kleber também. Não vai ficar porque é a esposa dele, então eu posso usar o assunto, né? Mas é assim que acontece, não é verdade? Você não está nem sabendo do que está acontecendo, mas a pessoa vem e fala mal do pastor Kleber, e a Patrícia fica chateada também. Né? Vai ficar chateada não, hein, Patrícia? Né? Mas é assim que acontece, tá bom? Só estou dando aqui um exemplo porque é assim que acontece. Então, é assim que acontece. Então, essa pessoa, ela transmite, né? Talvez, e ela realmente, talvez esteja machucada por alguma coisa. Mas o ideal seria a gente ir, então, na pessoa e falarmos a respeito, não é? E isso é danoso. Isso é danoso para qualquer tipo de relacionamento. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês agora que é muito séria. Eu posso falar da minha sogra porque minha sogra foi uma mãe para mim. Minha sogra realmente ela foi uma mãe para mim. E infelizmente nós perdemos ela recentemente. Mas uma das coisas, sabe que nós nos dávamos muito bem. E a gente sempre conversou sobre essas coisas, né? Eu não gosto de fazer, eu não gosto, eu estou sendo sincero agora, não estou brincando. Eu não gosto quando fazem brincadeira de sogra comigo. E não gosto quando brincam com sogra. Porque eu entendo que aquela pessoa foi a pessoa que colocou a mulher que eu amo no mundo. Primeiro, eu devo a ela respeito. Né? Segundo, a gente tinha um relacionamento muito bom, então eu posso falar com autoridade a esse respeito. Você sabe por que a maioria das sogras, principalmente das sogras, e quando eu falo de sogra, não é do homem, mas a sogra da mulher, e eu vou explicar por quê. Geralmente, a mulher tem problema com a sogra, porque o filhinho mimadinho geralmente reclama da mulher com a mãe. Ah, minha mulher não isso, minha mulher não aquilo. Aí a sogra toma o partido do filho e fica com raiva da nora. É assim que acontece. Geralmente é assim. E o contrário também é verdade. Geralmente a sogra pega birra do genro, por quê? Ah, mãe, porque eu casei com um cavalo. Ah, mãe, por que isso? Ah, mãe, por que aquilo outro? Então nós somos os culpados. Nós somos os culpados. Vocês estão vendo? Então, por isso que nós precisamos saber onde falar e o que falar. E para quem falar. Pode até ser verdade, mas você já vai falar justo para quem não pode. Não é? Então, é um exemplo prático. E esse tipo de conversa, ele é danoso para o relacionamento. E eu não estou falando que você não pode conversar com a sua mãe, com o seu pai, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem coisas que não se deve falar, que não se deve reclamar. Tem coisas que a gente precisa muitas vezes segurar. Por quê? Para não gerar um mau relacionamento de outro com outrem, que não tem nada a ver comigo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é danoso para qualquer tipo de relacionamento. Não é só genro, sogra, nora, sogro. Eu estou dando esse exemplo porque veio bem a calhar no que a gente está dizendo. E aí nós temos também a hipersensibilidade. Para gravar um pouco mais. Essa mesma pessoa que fala pra caramba ainda é super sensível. Ninguém me ama, ninguém me quer, tudo magoa. Precisamos pisar em ovos para falar com ela. Geralmente, esse tipo de pessoa também, ela é orgulhosa, não aceita conselho, prefere chorar e se vitimizar do que ouvir conselho. E olha, e eu estou falando assim de uma maneira generalizada, tá? Todos nós, absolutamente todos nós, somos um pouco de tudo isso aqui que eu estou dizendo. Ok? Eu não estou isentando ninguém, não estou colocando ninguém no mesmo pacote, mas todos nós, num grau ou outro, temos esses problemas. Algumas vezes nós somos hipersensíveis, algumas vezes nós somos caluniosos, algumas vezes nós falamos demais, algumas vezes nós somos raivosos, sempre. Sempre. Nós nos encaixamos nisso aqui. Tanto que Pedro, quando ele está escrevendo, e quando Paulo escreve aos Colossenses, ele não dá nome para ninguém, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja como todo, ele está falando a vocês, nós aqui, nós precisamos tirar essas coisas das nossas vidas, precisamos adicionar essas outras coisas que nos fazem crescer. Isso vai nos levar a uma vida de piedade.
Essas duas coisas, maledicência e hipersensibilidade, levam à incredulidade e descomprometimento. A pessoa se torna incrédula e não quer mais se comprometer com nada da igreja, com a vida da igreja. Essas pessoas não falam mal apenas dos crentes, mas essas pessoas elas acabam se tornando caluniosas ao Deus dos crentes. Sabe por quê? Porque uma vez que nós ficamos só falando das pessoas, e dos crentes, e da igreja, dos crentes, e não sei o quê, do que nós estamos falando mal de quem? Nós estamos falando mal do Deus dos crentes. E é por isso que nós estamos tão bem falados lá fora. Já viu alguém falar, esses crentes, eu não vou na igreja desses crentes, eu não vou participar da igreja desses crentes, ou daquilo outro. É por isso, por causa dessas coisas. Eles dizem, tudo vai dar errado, não acreditam nas promessas de Deus. Nós lemos aqui no começo, que quem é que nos dá as promessas? Quem é que nos dá a promessa? Não é Deus? E Ele é fiel ou não para cumprir as promessas que Ele deu para nós? Mas nós nos tornamos incrédulos, quando nós vivemos esse tipo de coisa aqui. Nós dizemos, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Eu desisto, porque parece que o Deus que fez a promessa não é fiel para cumprir. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer a obra nem na vida do outro, nem na minha vida, não está dando. E a Bíblia nos ensina que a fé vem de onde? Ouvir o quê? Se você se afastar, você vai ouvir a palavra de Deus. Não vai. E a Bíblia diz também, nós vimos isso na semana passada, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Como é que nós exercitamos a nossa fé? Orando, lendo a palavra de Deus, claro, mas também nos reunindo como povo de Deus. Nos reunindo. E aí vem por último a mentira. Parece até piada, né? O Pedro chama a atenção, fala que os crentes não podem mentir. Olha, crente, não minta, não pode mentir, viu? É feio, menino. Não minta. Parece que Pedro está falando assim, né? Mas na verdade, a mentira não é só aquela que, eu não fiz, mas eu fiz. Eu não peguei, mas eu peguei. Não é só essa que Pedro está falando. Mas na verdade, ele também fala daquela mentira que está escondida, não só no que falamos ou expressamos, mas naquilo que sentimos. Nós podemos esconder, nós podemos mentir com os nossos sentimentos. Dizer que amamos quando na verdade não amamos. Dizer que temos raiva quando na verdade não temos. Dizemos que odiamos o pecado, mas na verdade nós gostamos do pecado. Então é esse tipo de mentira também que Pedro fala. Nós disfarçamos a nossa raiva com a maquiagem do Evangelho. Já viu isso? Já conseguiu disfarçar a sua raiva com a maquiagem do Evangelho? Como é que você faz? Você quer matar, você quer esganar, mas você não demonstra, então você mente. Você fala, não, mas Deus mandou a gente amar, não é mesmo? A gente usa o Evangelho. Mas na verdade não é isso que nós sentimos, então nós estamos mentindo. Nós estamos no mínimo falando o que o outro quer ouvir, mas nós estamos mentindo para Deus e para nós mesmos. E alguém aqui consegue enganar Deus? Se você conseguir, você me conta, porque vai que um dia nós precisamos, não é mesmo? Né? Não dá, é difícil, irmão, é difícil, não dá para enganar Deus. E o pior é que quando nós fazemos isso, nós enganamos a nós mesmos e nós acabamos acreditando nessa mentira que nós colocamos na nossa vida. E essa mentira cria raiz. E essa mentira cria raiz de mentira e de amargura. E isso nos leva a um distanciamento. Às vezes nós idealizamos um eu que não existe. A verdade é essa. E nesse caso, nós mentimos a nós mesmos e queremos que os outros acreditem nessa mentira do eu que não existe. Só que quando esse eu pode levar 1, 2, 5, 10 anos, mas esse eu, ele não vai ser sustentado. Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. E aí nós vamos revelar quem realmente nós somos. E aí nessa hora, adivinha o que nós temos que ter? Exatamente, humildade. E aí nós vamos lá. Revistam-se. Revistam-se de quê? Primeiro, profunda compaixão e bondade, segundo o texto que nós lemos em Colossenses.
Esvazie de si mesmo e se encha do Espírito. Adore a Deus. Seja grato. Você já foi grato hoje? Você já agradeceu hoje por tudo que Deus tem feito na sua vida? Você levantou hoje e falou: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Você já foi mais manso no falar? Nós temos construído relacionamentos saudáveis. Seja alegre. Crente tem que ser alegre, sabia? Nós precisamos ser alegres. Alegrai-vos no Senhor. Tem muito crente por aí, muito mal-humorado. Sorria. Sorriu, né? A alegria tem que ser uma marca do crente, irmãos. E quando eu digo isso, eu não estou falando que nós temos que sair mostrando os dentes para todo mundo. Que nem diz lá na Bahia, ficar com os dentes na fresca. Ficar com os dentes na fresca. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Nós precisamos estar alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor. Felicidade é um momento. Eu posso estar feliz agora e posso estar triste daqui 5 minutos. Mas alegria não é um momento. A alegria para o crente tem que ser eterna, porque a alegria do Senhor, a alegria é do Senhor, incutida em nós. Nós temos alegria na nossa salvação. Tem ou não? Nós precisamos ter alegria na nossa salvação. Na nossa salvação. E alegria não é ausência de coisas ruins, é? Não. Alegria é saber que mesmo diante de coisas ruins, Jesus está cuidando de tudo. Ele cuida de tudo. Estar alegre é momentâneo. Ser alegre no Senhor é para sempre. Porque é agora, é durante a nossa vida e é até a eternidade. A nossa alegria está no Senhor. A palavra também diz que nós temos que ser amoroso. Você já falou eu te amo para alguém hoje? Já falou eu te amo para alguém hoje? Já, cabrito? Falou não, né? A cara dele. Já falou eu te amo para alguém? Fala agora. Isso, aí falou. Agora vou perguntar de novo. Já falou? Falou para a cachorrinha? Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Ok. Falou para a cachorrinha. Pobre pecadora. Mas, na verdade, às vezes é difícil para a gente falar eu te amo, né? Às vezes chega a ser constrangedor você olhar no olho da pessoa e falar assim, eu te amo. Principalmente para o homem. Você olhar assim e falar, te amo. Sei lá, eu acho que é meio esquisito. Eu falo, eu confesso que eu não tenho problema com isso. Mas alguns homens têm essa dificuldade, algumas mulheres também têm essa dificuldade, tá? Não é só coisa de homem só não. Mas, e quanto a demonstrar ao amor? E quanto a demonstrar o amor com as nossas ações? E quanto a dizer eu te amo sem dizer uma palavra? Né? E quanto a dizer eu te amo sem dizer uma só palavra? Com as nossas ações, com o nosso cuidado, com o nosso carinho, com o nosso sacrifício pelo outro. O crente, ele precisa ser conhecido como o povo que ama, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. O amor, ele cura a alma e ele restaura a vida, irmãos. Ele cura a alma e restaura a vida. Foi isso que Jesus fez por nós e é isso que Ele nos chama a fazer também pelos outros. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do amor de Cristo, nós estamos amando. E nós estamos sendo ferramentas para curar a alma e restaurar a vida. Precisamos pensar nessas coisas. E aí a lista segue, fala de generosidade. A alma generosa prosperará, mas essa prosperidade aqui é outra. A teologia da prosperidade diz que quanto mais você dá, mais você vai receber. Não é? Quanto mais você dá, mais você recebe. A Bíblia nos ensina que quanto mais você dá, mais você é abençoado, porque é feliz aquele que dá. Que dá.
Nós somos abençoados quando nós damos, quando nós doamos. Você acha que quem recebe é quem é abençoado? Não, ele é, ela é, mas nós somos em dobro. Porque nós enxergamos a necessidade e somos abençoados porque ficamos com o coração gratos a Deus porque temos condições de fazê-lo. Nós somos em dobro. Nós somos em dobro. Paz, alegria, amor, compaixão, são coisas que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Nenhum. E aí tem mais algumas coisinhas que a gente ainda coloca. Pontualidade nos compromissos. Nós temos credibilidade. Porque isso chama-se credibilidade. Se você falar que você vai chegar tal hora, você chega. Se você falar que você vai fazer, você faz. Se você falar não vou fazer, você não faz. Porque também tem essa. Tem essa. Tem até uma historinha de um amigo nosso aí, que um dia falou pro Alisson, fala lá com o Leandro, vê se não vamos fazer aquele negócio lá. Que negócio? Aquele que a gente combinou. E tá, mas aí o Alisson, depois de muitos anos, aprendeu, né? Falou assim, tá, mas o Leandro falou o quê? Não, o Leandro falou que não vai não, mas vai lá, fala com ele. O Alisson falou, filho, então esquece. O Leandro falou que não vai, esquece. Esquece porque ele não vai, porque o bicho é chato. E nessa hora a gente tem que ser chato mesmo. Só que se eu falasse que ia fazer, então eu ia ter que... O que ia ter que acontecer? Mesmo contra a minha vontade, tem que fazer. Tem que fazer. Leve isso para sua casa, leve isso para os seus filhos. É sim, sim, não, não. Essa deve ser a palavra do crente, não é verdade? Outro dia a gente até brincou, né? O Samuel, a mãe dele falou não. O Samuel virou para mim e falou, vou falar com meu pai, ele deixa. Tá vendo? Os filhos jogam com a gente. Os filhos jogam. Às vezes eles mentem. Eles são crianças, gente. Eu vou falar, não, meu pai falou, a mãe falou que se você deixar, ela deixa. E aí o pai vai e, tá bom, então vai. Aí a mãe chega e fala, eu não falei que não. Eu falo, agora já foi, agora já falei que pode, e agora? Como é que nós faz? Então, gente, é isso. Essas coisas são difíceis. Pontualidade nos compromissos, credibilidade. O crente tem que ter credibilidade. Quem tem mais de 40 aí, são poucos. 35, vai. 35 ainda pegou um pouquinho. Só para baixar um pouco o level. Porque só tem uns de 40 aí. Só tem alguns. Não, até que tem bastante. Mas tá bom, vai. Quem tem mais de 35, 36 vai saber. Morava no Brasil, essa época de começo dos anos 90 aí, final de 80, começo de 90, se você falasse que era pastor, se falasse que era crente, chegasse na loja para pedir crediário, o gerente da loja falava assim, pode vender. Pode vender porque isso aí paga. Você é crente. Pode vender. Não precisa nem pegar documento, só pega o endereço. Pega o endereço e telefone, tá ótimo. Vai no Brasil hoje, vai fazer um crediário, só fala assim, não, eu sou crente, sou pastor. Quando você fala isso, sai uma algema daqui debaixo da... Para pegar você. É isso aí. Por quê? Porque, infelizmente, o crente, o pastor, o líder, o homem, a mulher de Deus perderam credibilidade. Foi por causa de Jesus? Jesus é culpado? A igreja é culpada? Não. Eles são culpados. Eles são culpados por perderem a credibilidade. Porque não mantêm a sua palavra, porque não cumprem com seu compromisso, não cumprem o que falam que vão fazer, não fazem o que falam que não vão fazer e perdem a credibilidade. E aí também nós temos compromisso de orar e ler a Bíblia, amém? Não vamos só pensar nos compromissos mundanos, não, vamos pensar no compromisso com Deus. Nós temos compromisso de orar, ler a Bíblia e vir para a igreja, amém? Assuma esse compromisso. Ore, leia, estude, conheça, saia do comodismo. Eita, bando de menino feio. Não é nada, tudo lindo. Esse é o mais. Pronto? Sente-se e acomode-se. Isso, então vamos lá. Orar e ler a Bíblia. Jovens, orar e ler a Bíblia. Façam esse compromisso com Deus. Ore, leia, estude, conheça. Nós precisamos sair do comodismo. É muito bom fazer devocional, principalmente quando o devocional vem pronto. Você só lê, ora, fiz meu devocional do dia.
É muito bom e é uma ferramenta excelente, melhor isso do que nada. Mas melhor ainda é se você pegar e você ler e explorar a sua Bíblia, e ver o contexto daquele texto, pegar uma Bíblia de estudo e ver o que está dizendo, o que o autor está querendo dizer com isso, por que ele usou essas palavras, por que ele está dizendo isso, qual foi o contexto desse texto. Isso é bom fazer, é gostoso fazer. Depois que você pega o gosto, daqui a pouco você lê a Bíblia toda. Quem já leu a Bíblia toda em um ano? Não levanta a mão, não. Nós precisamos ter esse hábito de lermos a Bíblia, pelo menos uma vez por ano, a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Comece devagar, comece pelo Novo Testamento, depois você vai para o Antigo Testamento, comece pelos livros mais fáceis se você quiser, mas faça. Tire um tempo a sós com Deus. Nossas batalhas diárias, irmãos, elas não são vencidas na força do nosso braço, elas são vencidas nos calos nos nossos joelhos. Elas não são vencidas aqui, elas são vencidas aqui, no chão. Eu e o pastor Kleber, eu e o Jean, quem mais aqui já foi comigo? Carlos acho que não foi, acho que daqui só eu, o pastor Kleber e o Jean. Nós fomos lá, a Letícia acho que foi visitar a casa do John Wesley. Não te levei ainda, Letícia, vou levar. Não foi também comigo? Você não foi? Pecador. Mas a gente foi lá, do lado da cama dele, diz a lenda, essa lenda eu escutei lá no Brasil, na Igreja Metodista do Brasil, que o assoalho chega é fundo, mas não é não, só tem 2 marcas. Mas tem 2 marcas, onde ele se ajoelhava para orar todos os dias. Todos os dias. John Wesley era desse tamanhozinho, assim. O pezinho dele desse tamanho. Mas era um gigante de Deus. Na oração e no trabalho social e, claro, na pregação do Evangelho. Você vai lá na casa dele, está lá. A caminha dele pequenininha, as roupinhas dele lá, o sapatinho. E do lado da cama tinha lá uma escrivaninha e as marcas dos joelhos no chão. Irmãos, de novo, vou repetir. As nossas batalhas não são vencidas nos braços, mas nos joelhos. De joelhos. De joelhos. Joelhos no chão são melhores do que pedras na mão. Muito melhores. Muito melhores. E aí o texto continua dizendo sobre humildade, mansidão, paciência. Veja, essas coisas andam juntos. Humildade nos leva a uma reflexão acerca de nossos valores e acerca de nós mesmos. Exercemos mansidão quando sofremos danos ao invés de causar danos. Paciência ou longanimidade é jamais perder a paciência com o próximo. Enquanto a sociedade ao nosso redor diz, você é importante, a Bíblia diz, o mais importante é o outro. É o outro. A sociedade diz, lute pelos seus direitos. A Bíblia diz, seja manso. E se prefiro for, sofra o dano. Sofra o dano. Enquanto a sociedade diz, tome uma atitude. A Bíblia diz, tenha paciência. Ore e haja no momento certo de acordo com a vontade de Deus. Essas coisas são difíceis demais, irmãos, para nós. Nós somos tão imperfeitos, nós somos tão fracos, nós olhamos ao redor e nós nos sentimos importantes. Nós nos sentimos que nós devemos lutar pelos nossos direitos. Nós sentimos que nós não devemos sofrer dano. Alguns dizem, tem uma coisa que eu não levo para casa, é desaforo. Já ouviu isso? Não levo desaforo para casa. Pois é. Pensou se o nosso Jesus pensasse assim? Nosso Jesus foi nosso mestre, não é? Ele foi o quê? Uma das suas maiores características. Humilde e manso. O Todo-Poderoso se tornou humilde e manso. Para quê? Para nos ensinar.
o Todo-Poderoso. Ele não podia ter feito como o ladrão disse para ele: ué, você não é o Filho de Deus? Desce daí, salve-se a si mesmo e salve a gente também. Ele poderia ter feito? O que vocês acham? Claro que poderia, mas ele preferiu sofrer o dano, e não por causa dele, mas por causa de nós. Por causa de nós, ele sofreu o dano. Irmãos, os grandes avivamentos da história, nós já discutimos sobre isso. Os grandes avivamentos da história não começaram na igreja. E não começaram com um grupo. Eles começaram com uma pessoa, que se colocou diante de Deus e orou. E tomou uma atitude de mudança. Homens e mulheres, onde eles estavam, em casa, no trabalho, seja onde eles estivessem. Começou primeiro neles. O avivamento não começa aqui dentro, para um monte de gente. O avivamento começa aqui, dentro de mim. Por causa da diferença que Deus estava fazendo na vida desses, outros viram e quiseram também aquilo. Quiseram também aquela experiência. Espera aí, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Por que você está tão abençoado? Por que parece que tem uma luz brilhando em você? Eu quero também. Ah, você quer? Então venha. Vamos orar. Peça perdão. Peça perdão pelo seu pecado. Jesus pode te curar. Siga a Jesus. Siga o Mestre. E aí, mais um, e os grandes avivamentos aconteceram. No bairro, na cidade, no país, no continente. É só ler um pouco da história. Se formos verdadeiramente servos do Senhor Jesus, nós precisamos urgentemente abandonar as coisas que nos têm atrapalhado de crescer. Amém? Nós precisamos abandonar, irmãos. E precisamos nos revestir daquilo que nos ajuda a crescer, a sermos mais maduros na fé. Que possamos verdadeiramente estarmos cheios do Espírito Santo e vazios de nós mesmos. Que sejamos alegres, amorosos, generosos, compromissados com as coisas de Deus. O nosso maior mestre, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, Ele foi o nosso maior exemplo. Irmão, sabe o que me intriga? E deve te intrigar também? Ele não precisava fazer isso. Isso tem que te intrigar. Como pode? Como pode Deus encarnar, viver numa vida, primeiro nascer numa manjedoura, né? Depois viver uma vida miserável, como criança, como adolescente, depois crescer, e aí, quando ele se revela e diz quem ele é realmente, o Salvador do mundo, o Messias que o povo tanto esperava, ao invés de regozijo, ao invés de festa, ele é apedrejado, ele é cuspido, ele é surrado, ele é mandado para a cruz. Tudo isso por causa do elo perfeito que é o amor. Ele fez isso porque ele nos amou. E ele nos amou primeiro. Você só está aqui hoje, eu só estou aqui hoje porque ele nos amou primeiro. E se isso não te intrigar, irmão, eu não sei mais o que pode. Só se a Coreia for campeã do mundo da Copa. Talvez seja uma intriga bem grande na sua cabeça. Mas se isso te intrigar, e o fato de Jesus vir a este mundo, morrer por nossos pecados, ressuscitar, voltar para o Pai, da onde ele nunca deveria ter saído, se fosse no nosso caso, e dizer que vai voltar para buscar eu e você, se isso não te intrigar, vai para casa e pensa melhor. Porque isso precisa nos intrigar. Isso precisa chamar a nossa atenção. Pense no que Cristo fez por você. Pense no que Cristo te chamou para fazer. Pense no que Cristo tem para você. Pense. Isso precisa nos intrigar. Isso precisa chamar a nossa atenção. Nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo.
Vida de piedade começa em casa. Vida de piedade começa em casa. E vem para a igreja, e vai para a escola, e vai para o McDonald's quando vocês estão lá, vai para todo lugar. Vida de piedade não é só na igreja. A vida de piedade, na verdade, começa em casa. O seu ministério, o seu maior ministério é na sua casa. O meu maior ministério é na minha casa. Antes de ser pastor da igreja, eu tenho que ser pastor da minha esposa. Você, antes de ser crente lá fora, tem que ser crente na sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Porque senão não funciona. Senão não funciona. O nosso Senhor foi bondoso, humilde, paciente. Ele suportou todas as injustiças, calúnias, mentiras, sofrimento. Ele suportou a cruz. Por quê? Por causa de mim e de você. Por amor. Por amor. Vida de piedade começa em casa. E para terminar, eu gostaria de ler o restante do texto de Colossenses 3, a partir do verso 13. A partir do verso 13 diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Assim deve ser a vida do crente. Vamos levantar e vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez nós pedimos, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Pai, nós erramos tanto, nós fazemos tanto errado, mas o Senhor continua trabalhando em nossas vidas. O Senhor nos chama a atenção, o Teu Espírito Santo nos chama a atenção, a Tua palavra nos exorta, e muitas vezes nós não queremos ouvi-la. Pai, abra os nossos olhos espirituais, eu te peço, Senhor. Pai, que possamos olhar no espelho com os óculos do Espírito Santo, para que possamos enxergar verdadeiramente quem somos. Pai, cria em nós uma vida de piedade, uma vida piedosa, que possamos ser homens e mulheres piedosos, como o Senhor foi. Senhor, nos ajuda, ao invés de afastarmos, levarmos pessoas para o Senhor. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.